que grande parte do movimento da reconceituação apostou e levou no limite a uma visão militante do exercício profissional, carregada de um forte messianismo de esquerda. O assistente social como um agente da transformação. Todos nós aqui somos empregados, estamos na condição assalariada, não para sermos um agente da transformação. Porque não é possível um serviço social que se dê à margem ou apartado das instituições sociais que empregam o exercício profissional. Esse, portanto, segundo, eu não anunciei, mas isso diz respeito à segunda observação. Observava antes que, embora seja anterior o reconhecimento da autonomia no plano jurídico e político da profissão, isso só se refrata no universo profissional após o contexto da virada. Mas mais do que isso, apostar nessa autonomia, entender e explorar essa autonomia requer entender o próprio sentido e significado do serviço social, o que requer, em última instância, entender como se constitui o mercado de trabalho profissional, como o serviço social se insere na divisão sociotécnica do trabalho, ou seja, a sua condição de uma força de trabalho assalariada, como um dos mecanismos de execução, de implementação das políticas sociais. Acho que, quanto a isso, temos aqui o mais vasto campo de convergências. Mas não creio que o que eu direi agora, que é muito mais uma tentativa de levar às últimas consequências essas duas afirmações, extraindo delas conclusões sobre a autonomia, seja tão consensual entre nós. Talvez a minha aposta também esteja equivocada, mas eu vou aqui colocá-la esperando reações, né? A coloco no claro sentido de reconhecer que é uma observação discutível e polêmica, portanto, aberta a todo tipo de manifestações, de endosso e de refutações. Que observação é essa? Eu dizia antes que as observações que faria no início da minha fala eram observações despretensiosas. Não há nenhum mistério aqui, não. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: é que, apesar do serviço social ter erigido um projeto profissional radicalmente colidente com o horizonte de desenvolvimento dessa profissão, um projeto profissional que, em última instância, nos põe na contracorrente dos interesses que imperam no mercado profissional, a despeito do serviço social ter reclamado a sua autonomia profissional, que nada mais é do que a possibilidade de, no cotidiano profissional, o assistente social imprimir uma direção à sua intervenção que se diferencia, que se destoa daquela impressa pela instituição empregadora. A despeito do serviço social ter caminhado nessa direção, o serviço social não pode afirmar a sua autonomia ou ampliar a sua autonomia, que será sempre uma autonomia relativa, elidindo ou eliminando as demandas históricas e socialmente impostas pelo capital a essa profissão.
O que eu estou querendo dizer? Eu aqui vou tentar ser curta e grossa. Ou, se quiserem, curta e clara, para que não restem ou não parem qualquer dúvida sobre o que aqui eu afirmo. A constituição de um projeto profissional de direção anticapitalista em nosso meio profissional não elide, não elidiu e não elidirá, ou seja, não eliminou e não eliminará as demandas postas pelo capital para a profissão. O que, em última instância, significa dizer que o projeto ético-político não elimina aquilo que o professor José Paulo Neto, no seu livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social, chama de modalidade específica da intervenção profissional, que é a manipulação de variáveis empíricas. Parece alguma coisa, né, inconcebível, o assistente social manipular variáveis empíricas. Não tem muito mistério nisso, não. A manipulação de variáveis empíricas nada mais é do que a demanda posta para o serviço social de ser uma das atividades auxiliares e subsidiárias no exercício da dominação de classe e na difusão da ideologia dominante. Algo que Marilda já dizia lá em 82 no seu livro. Ou, se quiserem, a Verdet-Leroux chamará a atenção quando estiver analisando a trajetória do serviço social francês, desde 1914 até 1960. Em que termos ela põe as condições para a análise do surgimento da profissão? Quando ela demonstra que o serviço social emerge como profissão, num momento em que era necessário ao capital empreender um contramovimento ao crescimento do movimento operário. Ou seja, se estiverem corretas as análises que o serviço social brasileiro fez sobre o seu significado, sobre a institucionalização da profissão, sobre o papel que o serviço social desempenha nas relações sociais, que são relações de classe, nós podemos dizer que o projeto ético-político nos potencia a arrumar numa direção que é colidente com a nossa trajetória, que, de certa forma, colide com o nosso significado. Mas essa investida num horizonte ético e político radicalmente distinto do nosso passado e colidente com o seu significado, não elimina as demandas postas pelo capital. E que são demandas que também podem ser traduzidas naquilo que o professor José Paulo Neto já chamou de uma tecnologia programada da cotidianeidade. Ou seja, o assistente social é chamado a alterar comportamentos e condições situacionais de determinados segmentos da população numa ótica integradora e coesiva. Ótica essa predominante das políticas sociais. O serviço social, em outras palavras, é chamado a disciplinar a família operária, controlar o uso do trabalho do tempo livre, adaptar comportamentos transgressivos às normas ou potencialmente transgressivos às normas. Essa demanda permanece mesmo com a afirmação do projeto ético-político e o reconhecimento da relativa autonomia do serviço social e a busca da sua ampliação. E por que permanece? Há aí alguma aposta numa perspectiva profissional fatalista de um serviço social a serviço
exclusivamente dos interesses do capital? Creio eu que não. Aí, ao contrário, a clara certeza de que o capital é a força que constitui essa profissão, é a força que legitima essa profissão, é a força capaz de gestar a base material do exercício profissional do assistente social e mais, é a força capaz de remunerar a atuação profissional. Portanto, o serviço social, mantido as condições de assalariamento na ordem burguesa, pode constituir uma autorrepresentação profissional, uma imagem profissional que vai para além das demandas patronais. Pode, na sua autorrepresentação profissional, buscar referenciais ideais que estão perfeitamente sintonizados com os interesses legítimos da população trabalhadora. Mas isso não faz com que a demanda cotidiana que bata à porta do serviço social nas mais diversas áreas, produzidas socialmente por quem o emprega, se dê no mesmo horizonte ético e político posto pelo Código de Ética de 93. Devemos ter isso muito bem claro, porque senão vamos achar, em última instância, que o empregador deve cumprir fielmente aqueles princípios éticos e políticos sem qualquer tensão no exercício profissional, o que é, no mínimo, não só uma falta de compreensão de como chegamos a imprimir ali no Código de Ética dos Assistentes Sociais de 93 um horizonte teórico, prático e ideopolítico profissional radicalmente distinto daquele que se expressa nos outros códigos, como teremos também uma concepção, uma compreensão equivocada sobre as condições que tornam possível e necessário o próprio serviço social. Bem, diante disso, é possível, portanto, o assistente social exercer em condições tão adversas de trabalho como as que vivemos hoje, exercer a autonomia profissional. Eu quero aqui chamar a atenção para um aspecto que me parece central e que tem íntima relação com aquilo que falava na introdução da minha intervenção nessa mesa. Dizia a vocês que eu poderia ter optado, seguindo lá os indicativos do Charles, por explorar as condições de trabalho extremamente desprotegidas e precarizadas, no qual o serviço social se insere para poder depois tratar da autonomia, tendo no horizonte os desafios expressos lá no Código de Ética. Mas não foi esse o caminho que escolhi, porque estou convencida que as condições do exercício profissional não só se degradaram, mas foram acompanhadas de uma degradação também no horizonte teórico, intelectual do serviço social, que nos turbam a autonomia possível e mesmo que relativa da atuação do assistente social. Acho que isso tem estreita relação com o que o Charles chamava a atenção da campanha do conjunto Cefes-CRES nesse mês de maio. Só para que vocês possam ter uma ideia de como anda aviltada a formação profissional no serviço social, como cresceu exponencialmente o número de cursos e matrículas no serviço social. E acho que esse crescimento tem estreita conexão
com o que o mercado hoje requisita, que é de um profissional cujo perfil é mais coercitivo frente às demandas da população usuária, um assistente social que visa muito mais adaptar o indivíduo, ou integrar o indivíduo à ordem, do que propriamente caminhar no horizonte da emancipação política e emancipação humana, tal como se põe lá no Código de Ética. Só para que vocês possam ter uma ideia do profundo processo de retrocesso da formação profissional, fiz recentemente uma pesquisa junto ao censo do ensino superior do MEC. Portanto, os dados são os dados fornecidos pelo próprio Ministério da Educação, não são dados fornecidos pelo CEPES, que se opõe à política universitária hoje em curso, empreendida pelo MEC, não são dados fornecidos pela ADEPS, que denuncia a expansão degradada do ensino, mas são dados do próprio governo sobre os seus feitos. Uma consulta que realizei dos censos do MEC de 1995 a 2010 denotam um processo extremamente preocupante de crescimento de cursos e matrículas no serviço social. Jamais imaginado. Em 1995, para não errar aqui, deixa eu dar uma olhada na minha cola. Em 1995, nós tínhamos 72 cursos de serviço social. Devia ser isso. Isso mesmo. Existiam no Brasil 72 cursos de serviço social. Em 2010, essa pequena cifra que não chega a uma centena, salta para espetacular número de 333 unidades de ensino de serviço social. Isso só se considerarmos o ensino presencial. Não estão aqui computados os polos de ensino à distância. Desse universo, que mais do que triplica de 72 para 333, 81% são instituições de natureza privada. Mas o espantoso não é só isso. Se esses dados só dissessem o seguinte: olha, estamos crescendo exponencialmente e pela via da privatização, isso talvez não fosse o mal maior. O mal maior é que o ensino em serviço social cresce privatizado e extremamente precarizado naquilo que se pode exigir de um ensino de fato universitário. Por quê? Porque cresce o número de alunos matriculados, não só de cursos, mas de alunos matriculados em instituições de ensino superior não universitárias. Parece um contrassenso. Hoje vivemos a condição de ter instituições de ensino superior não universitárias. O que significa isso? São instituições que têm a obrigação pura e exclusiva de se dedicar ao ensino, não à pesquisa e não à extensão. Trata-se, portanto, de uma formação profissional reduzida ao ensino, à reprodução do conhecimento, não à produção de conhecimento. Trata-se, portanto, de instituições que têm a possibilidade de formatar um perfil profissional muito mais técnico do que intelectual. Um perfil profissional capaz de executar as políticas em vigor, mas não com potencialidade de decifrar o sentido, os limites e as possibilidades da sua intervenção profissional. Vejam, em número de matrículas, o serviço social dispunha, em 1995, segundo os censos do MEC, da cifra de 20 mil alunos matriculados. Em 2010, juntando o ensino presencial e à distância, o serviço social brasileiro
passa a contar com uma cifra de 143 mil alunos matriculados, o que dá base social para que a autonomia profissional seja afirmada, requerida e afirmada no exercício profissional e até ampliada. Não é tão somente algo que se possa prover no interior da categoria profissional. O que sustenta, o que dá base social, o que dá a possibilidade da concretude à autonomia profissional, depende da consciência e da vontade dos agentes profissionais, mas depende, sobretudo, das lutas das classes fundamentais em disputa pela hegemonia. O que isso sinaliza? Que em contextos sócio-históricos marcados pela ofensiva do trabalho, pelo avanço, pela força do movimento operário, contextos como esse potencializam, possibilitam, trazem em potência a condições objetivas para que a autonomia se materialize e até se amplie. Mas em contextos sócio-históricos como nossos, marcados pelo reverso daquela situação que eu falei e, portanto, marcados pela ofensiva do capital e a defensiva do trabalho, é óbvio que a autonomia profissional tende a ser limitada e até aviltada. O que dá concretude à autonomia profissional é o conjunto de ações que o serviço social pode fazer no seu interior e para além dele, mas num horizonte também de afirmação das lutas sociais. Sem isso, estando num horizonte de regressão das lutas sociais, o serviço social pode até lutar pela afirmação da sua autonomia, para que se preserve essa autonomia. Pode resistir contra as investidas em face que visam reduzir a autonomia profissional, mas terá muita dificuldade de afirmá-la e de, sobretudo, ampliá-la. Acho, e aqui terminando, que tratar as condições de trabalho extremamente precarizadas que nos envolvem, mas não só, porque envolve o conjunto dos trabalhadores em todo o mundo, e a questão da autonomia requer que nós consideremos que a política de desproteção do trabalho é a tentativa do capital de subordinar ainda mais a força de trabalho assalariada a seus interesses. Isso temos que ter claro. É óbvio que as condições de trabalho atuais são extremamente adversas à autonomia profissional. A autonomia se sustenta pelo caráter contraditório do exercício profissional, mas sempre e em profunda tensão com a sua condição assalariada. A resolução dos termos dessa tensão não compete apenas à vontade e à ação dos agentes profissionais. Ela remete, em última instância, às lutas sociais. Remete a um contexto que potencialize um serviço social capaz de dar um rumo muito distinto àquilo que as instituições empregadoras demandam no cotidiano profissional. Bem, é isso, e o resto então fica para o debate. Obrigada.
Obrigada, professora Maria. Ela falando, pensando tanto, dados assim, realmente importantes para a gente pensar, refletir, debater, né? E vem para o debate. Antes de passar a palavra para a professora Cristina, gostaria de passar 2 informes. Primeiro, só para lembrar, após o debate, a gente vai ter um coquetel aqui no subsolo da Capela Ecumênica, tá? Para a gente nos confraternizar, todos aqui estão convidados. E também passar alguns dados aqui do evento, o Jefferson passou para a gente, que temos 350 participantes aqui. Então,